Gente, bom dia. A gente iniciou a gravação, tá certo? Como eu tinha entrado pelo meu e-mail e tive que migrar aqui para o e-mail do Núcleo de Atendimento Social, vamos só aguardar o professor Vitor para a gente iniciar as nossas atividades de hoje. Bom dia a todos, a todas, a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto, então o professor Vitor chegou, seja bem-vindo. Eu vou apresentar, então, o ministrante de hoje para a gente dar início às nossas atividades. O módulo de hoje é o módulo 7 do primeiro ciclo de estudos sobre atendimento de pessoas em situação de violência de gênero. Nós estamos chamando esse módulo de legislações e políticas relativas ao enfrentamento da LGBTfobia, e o módulo será ministrado pelo professor Vitor Macedo, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, é licenciada em Letras Português pela Universidade Estadual do Ceará, é licenciada em Filosofia pela UES também, licenciada em Letras Espanhol pela Universidade Estadual da Paraíba, licenciada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, é bacharel em Humanidades pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, é licenciada em Letras em Inglês pelo Centro Universitário de Maringá, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Processual Penal pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Estudos Clássicos Greco e Latinos pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Políticas de Igualdade Racial no Ambiente Escolar pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, mestre em Filosofia, área de concentração ética e filosofia política pela UES, doutor em Filosofia Prática pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor efetivo, adjunto classe C, nível 3 da Unilab, professor permanente do mestrado interdisciplinar em Humanidades da Unilab também, professor da pós-graduação Lato Sensu, UAB Unilab, do curso de especialização em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, vice-líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre o Fenômeno Religioso, Tierno Bocá. Se eu não tiver pronunciado direito, professor, desculpa, depois o senhor corrige, por favor. Membro do Centro Interdisciplinar de Estudo de Gênero, Dandara, CIEG Dandara, membro do Grupo de Pesquisa África-Brasil, Produção de Conhecimento, Sociedade Civil, Desenvolvimento e Cidadania Global, e do Grupo de Estudos e Pesquisas Pensamento em África, coautor do Programa de Educação Tutorial de Humanidades e Letras da Unilab, e membro do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Educação Tutorial da Unilab. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia prática,
atuando principalmente nos seguintes temas: estética da existência, filosofia da educação, ontologia do presente, subjetividades na contemporaneidade, estudos de gênero, relações étnico-raciais, filosofia afro-brasileira e ensino de filosofia. Professor, parabéns pelo currículo, é muito jovem e já com um currículo bem extenso, né? Muito bacana. Então, eu concedo a Gente, palavra. Conceda a palavra ao professor, por favor, fique à vontade, professor. socorro, ainda bem que essa parte você não estava gravando, porque assim, já passei por esse constrangimento, esse currículo, né, era para ter sido ajeitado, essas informações, elas não dizem nada, elas foram inseridas aí no momento em que a gente estava concorrendo a algum cargo, alguma função, e aí os Sei. currículos eram levados em conta nas avaliações, mas e o Uhum. nome é uma doença, é uma compulsão, né, a necessidade de estar sempre buscando, assim, a atualização nas áreas de interesse, mas não quer dizer que haja um diálogo profícuo, amplo com essas áreas do conhecimento, não. Na verdade, meu conhecimento é bem pouco e é muito escasso, e é limitado, assim, ao que de fato me interessa. Ok. Eu não estava gravando. Não, estamos gravando sim, mas a gente Ah, tem tá gravando. feito, a Maravilha. gente tem feito esse ritual de apresentação do nosso ministrante pelo reconhecimento, né? É importante o que a gente fez na nossa trajetória, né? A gente dá visibilidade, professor. Pois, querido, eu Então, agradeço muito generosa a generosidade, enfim, agradeço o convite, a oportunidade também de estar conversando, dialogando com vocês, né, nessa manhã de hoje. E eu gostaria de iniciar, né, dizendo que hoje nós estaríamos comemorando o 61º aniversário da ativista, da advogada, né, Janaína Dutra, que foi uma importantíssima pessoa na luta pelo reconhecimento dos direitos sociais, né, das pessoas trans, da população LGBT, das populações em condição, em situação de rua, modo geral, em Fortaleza, mas principalmente uma ativista social que lutou pela causa LGBTQIAP+, né, desde a década de 80, realmente como uma pioneira, desbravando uma situação em que nós ainda não tínhamos a Constituição de 88, né, ela forma-se em Direito em 85 e ainda em 86 ela ingressa na Ordem dos Advogados do Brasil como a primeira pessoa trans, que à época essa nomenclatura sequer existia, não é? As pessoas, enfim, eram vistas associadas a psicopatias, a doenças, desequilíbrios mentais, que ainda hoje existem, não é, por conta de uma classificação de disforia de gênero necessária ao processo de transexualização, né, das pessoas que têm de se submeter ao SUS, né, para nesses processos, enfim, mas a época dela, a incompreensão, a ignorância, né, e o desrespeito à desumanidade eram muito maiores, e Janaína conseguiu romper, né, essa barreira enorme de preconceitos num ambiente em que sequer a legislação reconhecia a dignidade, sequer nós estávamos ainda, tecnicamente, no que poderíamos chamar, do ponto de vista institucional, como uma democracia, já vista que a Constituição de 88 não tinha sido promulgada ainda, e Janaína consegue, né, por conta, enfim, da sua inteligência, da sua força, né, registrar-se na Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil com a sua identidade trans, de mulher trans, né? E não só pela questão do pioneirismo, hoje o Google, né, através da homenagem do Doodle no seu buscador, destaca esse aniversário dessa, que com certeza é a mais importante ativista dos direitos humanos e dos direitos das pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, né, no estado do Ceará. Uma homenagem mais do que justa, né? Então, se todos nós acessássemos agora a página do Google, né, como usuários, nós veríamos na página inicial do buscador essa homenagem em referência ao 61º aniversário dela, né? Então, fica essa homenagem à Janaína Dutra, tá? Que, enfim, não pode ser esquecida, não é? A sua luta pelo nome social, ela é uma das principais pessoas responsáveis pelo reconhecimento, não é? Do nome social, do registro do nome social das pessoas nos documentos, né? Inclusive com relação à sua situação junto ao Ministério da Cidadania e da Previdência, e sempre lutou também para que o Ministério da Saúde disponibilizasse de maneira universal o atendimento, né, o tratamento, né, às pessoas convivendo com HIV/AIDS.
Então, é por conta dela, do seu ativismo, da sua coragem, né, que fundou diversos grupos, o inédito GRAB, né, que é o Grupo de Apoio Asa Branca em Fortaleza, que existe desde 88 ou de 89, não lembro, mas desde o final da década de 80, né, e também da ATRAC, da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará. Ela foi a primeira fundadora e a primeira presidenta. Então, a trajetória dessa ativista social ela é muito importante para a cidadania dessas pessoas que são vistas como lixo, né, na nossa sociedade. São invisibilizadas, são vistas como pessoas, enfim, degeneradas, né, doentes, sem caráter. Enfim, são pessoas que nós não gostaríamos de ver passando na nossa timeline. E a Janaína Dutra, ela rompe contra todo esse ódio, esse preconceito, essa ignorância, e de maneira pioneira, não é? Ela consegue, enfim, conferir algum horizonte de dignidade na trajetória de vida dessas pessoas, né? A Janaína nos deixou em 2011, né? Mas o seu legado permanece vivo e, portanto, fica aqui a nossa homenagem à advogada, à ativista dos direitos humanos, né? E das pessoas trans, a doutora Janaína Dutra. Eu coloquei no seu e-mail, querida Socorro, 2 vídeos do YouTube, são muito curtos, 2 minutos e meio. É somente para quem não conhece Janaína Dutra, eu peço perdão, porque, assim, o vídeo está sendo locutido, né, narrado por uma pessoa que fala um português de Portugal. Mas é só para a gente conhecer Janaína Dutra, né, para quem nunca teve a oportunidade, nunca a viu, né, e não sabe nada da história dela. Aí eu pediria a você, se fosse possível, se desse, para a gente projetar esse vídeo bem curtinho, né, que faz referência a essa homenagem do Google, no Doodle, né, no buscador, na data de hoje. Certo, sim. Será que Professor, tá? só dá, sim. Só um instantinho. Vamos lá. Lembrando que temos o Centro de Referência da Igualdade Racial, né, que o crime de discriminação de gênero ele é equiparado pelo STF ao crime de racismo, inclusive com a nova classificação, né, de ser um crime imprescritível, um crime para o qual não pode se prestar fiança, inafiançável, né, e que pode ser denunciado a qualquer tempo, né, uma conduta, portanto, permanente. E como forma de agressão à dignidade, né, ao direito, né, das pessoas, à sua identidade, realmente é um crime e deve ser denunciado como tal. E nós contamos em Fortaleza com esse Centro de Referência da Igualdade Racial e Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que funciona na capital, né, no bairro Jacarecanga, na rua Guilherme Rocha, número 1469, tá, com horário de atendimento, por conta da pandemia, né, reduzido, tá, funcionando só à tarde, mas com os canais abertos, eu vou colocar aqui. Então, esse centro encaminha, né, a apuração e a denúncia, né, de quaisquer casos de violência e desrespeito aos direitos das pessoas LGBTQIAP+, e também casos de racismo. Posso projetar o vídeo aqui, professor? Por favor. Pode, né? Tá, então vamos começar aqui. Só aguardem só um pouquinho, o meu computador é um senhor um pouco idoso, então ele... Então fica com as letrinhas assim, verdes, azuis, passando na tela. Eu estou com ele aberto aqui, mas é muito ruim. Eu esqueci de falar, gente, Janaína nasceu em Canindé, em 1960, tá? E naquela cidade tradicional, em torno da vida, né? Naquelas romarias, a São Paulo sofreu muito desde a sua infância, foi retirada de 2 escolas, né, onde estudava, porque, enfim, a violência era insuportável para ela. Mas ela nunca desistiu, né, nunca esmoreceu, sempre contando com o apoio da mãe. Se vocês puderem ver no YouTube também o documentário do cineasta cearense, o Glauber, esqueci o nome dele, mas chama-se Dama de Ferro. Eu vou procurar aqui e vou colocar também, para colocar no chat, ver se eu consigo aqui. Assistam o documentário, prestigiem, né, toda a trajetória dela está lá, principalmente a luta dela depois que ela se formou em Direito, né, e conseguiu ingressar na OAB, tornando-se advogada, ativista, né, dos direitos humanos, não só das pessoas trans, mas de pessoas em situação de rua,
de pessoas, enfim, principalmente convivendo com HIV/AIDS. Ela sempre foi uma incansável lutadora, batalhadora pela dignidade, o reconhecimento que o Estado e a sociedade devem, né, a essas pessoas, e que nunca foi materializado, nunca foi, de fato, efetivado, né? Porque existem muito poucas Janaínas, existem muito poucas pessoas com coragem de denunciar, de falar e de lutar, né, por essas vidas. Desculpa, Socorro. Tá, Deu ok, certo? vamos tentar aqui, tá certo? Não sei se vai dar certo, vamos tentar. Eu vou ver aqui o link do documentário do Dama de Ferro, vou colocar aqui. Ok. Eu coloquei aí, Vitor, o link. Do documentário? Sim, no bate-papo. Muito obrigado. Eu tinha aqui no computador salvo. Obrigado, Bruno, que maravilha. Pronto, Nada. Esse documentário. Você lembra o nome do diretor? É Glauber, não sei, não lembro o nome dele. Você lembra? Não. Mas é um documentário de 2010, né? Narra toda a trajetória dela, como, enfim, ela tem uma série de depoimentos, de reportagens com ela. Ela já estava adoecida, parece que quando o material terminou de ser editado, ela já tinha feito a passagem dela, né? Estava internada por conta de um câncer no hospital de Messejana. Mas assistam para a gente conhecer. É uma pessoa invejável, né? Não só por conta dessa questão da luta, da resistência, mas pelos seus posicionamentos firmes, né? Pelos seus argumentos intelectuais, o embasamento jurídico, né, da sua luta, o seu conhecimento da Constituição, dos direitos civis. Tudo isso é valorizado nesse documentário e merece a nossa atenção. Ok, Obrigado. vou projetar então, viu? Começando. Socorro, tá sem som, Socorro. Eu acho que você desligou seu microfone, por isso saiu sem som, querida. Só um instante. Não, tá com som. Tá. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, vamos ver então. Não tinha desligado o microfone. Vamos ver se dá certo. Se não der, fica Fica o link aí o para. link. É só a gente saber que ela está sendo homenageada hoje, né? E saber quem é Janaína Dutra, né? Seu legado está vivo, porque existem pessoas sendo mortas todos os dias e tendo seus direitos mais básicos desrespeitados todos os dias só porque são pessoas trans. Vamos tentar novamente. Pronto, aí vocês veem uma foto dela, né, da Janaína bem jovem, assim que ela tirou a carteira dela da OAB. Ela se envolvia muito nos debates, né, cobrava muito dos então deputados, né, constituintes, principalmente dos representantes aqui do Ceará, né, enfim, mas sempre foi uma pessoa que trabalhou muito nas bases populares, junto aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Eu acho que não está saindo o som não, Socorro. Ok. Não tem problema não, querida. Se você puder colocar o link aí no chat, Ok. só para as pessoas virem. Né? E se você acessar o buscador do Google, você vai ver a homenagem a ela, né? Onde ela estaria completando 61 anos. Socorro, será que é porque tu tá com fone de ouvido? Que o áudio não tá saindo? Pode ser, né? Pode ser. Você quer que eu tente, Vitor, sem o fone? Você quer que eu faça uma nova tentativa? Não tem problema não, querida. Não se Certo. incomode, não. Fica Tá tranquila. Tá o link aí, assistam. Tá É bem ok. curtinho. Pode ser meio só.
Bom, pessoal, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje, né, tentando nos situar. Nós estamos num ambiente institucional em que a gente está em busca de entendimento, né, sobre a questão das diversidades. Isso, para nós, parece, né, um assunto com uma série de particularidades, né, de curiosidades, até de aspectos, diríamos assim, pitorescos, coloridos com relação a essa diversidade, né? Mas nós temos que ter em mente que, sobretudo, antes de qualquer coisa, nós estamos tratando, né, do cumprimento de prerrogativas de direito dessas pessoas, né, que são sistematicamente desrespeitados, dada a nossa Constituição, a nossa formação, né, a nossa organização estrutural com base, né, em valores extremamente desiguais, que estão entranhados nas nossas percepções, nas nossas visões de mundo, e os quais nós reproduzimos de maneira inconsciente e incoerente, né? E em muitas situações nós estamos diante de legitimar essas condições de poder que reproduzem de maneira muito violenta essas desigualdades. Isso não tem nada a ver com treinamento, com cumprimento de trâmites administrativos, com conhecimento das funções, né? Isso tem a ver com o exercício, sim, de um pensamento crítico, né, de uma compreensão sobre as causas dessas profundas violências, né, das quais nós todos fazemos parte, né, e uma questão também de sensibilidade, né. Não adianta nós conhecermos os instrumentos jurídicos, legais, né, e nós não sabermos utilizá-los como ferramentas para a realização de políticas efetivas, né. Muitas vezes na condição de cumprir os trâmites, cumprir as exigências burocráticas, né, a gente acaba substituindo a finalidade, né, que é o atendimento à efetivação da política na ponta, né, realizando aí um pouco mais de justiça, um pouco mais de inclusão, de oportunidade de vida, né, às pessoas para as quais, pelo menos no plano ideal, essas políticas foram inicialmente pensadas. Isso é o mais importante, e não o meio, não o zelo pelo instrumento, a preservação do instrumento. Infelizmente, muitas vezes nós agimos dessa forma, invertendo, né, a lógica desse processo de efetivação de realização da coisa pública, né, da política pública. Então, nós estamos nessa situação institucional, né, em que nós estamos buscando a abertura para essas questões de gênero, né, e a primeira coisa que nós poderíamos nos perguntar em nível pessoal, não é uma enquete aqui, não estou fazendo aqui uma pergunta para ser respondida, mas é um questionamento pessoal, qual é o nosso sentimento diante dessa que nos parece ser uma causa alheia, uma causa de outras pessoas estranhas, distantes, né, porque afastadas do nosso convívio, das nossas relações. Se nós fizéssemos, assim, um pequeno esforço, né, inicial para sabermos de nós mesmas, de nós mesmos, né, qual é a nossa empatia com relação a essas pessoas, né, que conhecimento nós temos sobre as condições de vida, né, de educação, de trabalho e de, enfim, e de respeito aos seus direitos, né? Qual é o conhecimento que nós temos sobre as situações que essas pessoas enfrentam no cotidiano e qual é o nosso sentimento, né? Se a gente tiver essa informação que é de desrespeito, né? Qual é o nosso sentimento diante disso? É um exercício de empatia, né? E aqui não precisa ninguém responder, tá? Mas por que eu tô trazendo essa, enfim, essa provocação inicial, né? Porque se o objetivo da formação é o de construir um serviço mais, digamos assim, igualitário, solidário, acolhedor, né, a todas as pessoas, né, essa conversa sobre direitos, principalmente dessas pessoas, né, trans, que são as mais estigmatizadas, as que sofrem mais com os estereótipos, as violências e as perseguições de gênero, né, essa conversa aqui, ela deve mostrar para nós uma realidade, né, diante da qual, enfim, nós vamos necessariamente nos posicionar, ou de maneira enviesada, de maneira mais ou menos, ou de maneira, de fato, a praticar uma abertura, né, de fato, a praticar uma sensibilização e um posicionamento crítico, né, diante da nossa atuação como agentes públicos, tá? No sentido de não reproduzir mais essas situações de exclusão, né, de opressão, de supressão de direitos, e de maneira positiva a gente assumir o combate às violências e aos preconceitos, né, que estão arraigados, né, como disse, na formação da nossa sociedade e, consequentemente, da nossa consciência, né, dos nossos valores, muitas vezes de maneira inconsciente, né. O que acontece, no entanto, de maneira inequívoca, né, e isso pode ser trazido por uma série de
de dados, ainda que a pesquisa social cada vez mais tenha sido mitigada, não é, e desalentada na atual conjuntura política que nós estamos, de desmonte, né, de desincentivo à prática da pesquisa social, sobretudo com relação às temáticas de igualdade, justiça de gênero, combate à violência, né, contra as mulheres e as minorias sexuais, mas nós temos dados, nós temos pesquisas que nos mostram, né, que existe uma percepção extremamente equivocada, né, da maior parte das pessoas, né, com relação ao direito dessa população, sobretudo dessa população trans. Quero me referir aqui mais especificamente à população trans, né, que tem mais, assim, a sua dignidade, a sua humanidade desconsiderada, desrespeitada pela maioria de nós, né. Então, nós sabemos que isso vem de uma condição cultural, né, que nos remete a reprodução desses padrões de gênero, né, numa perspectiva histórica determinada por uma condição social, moral, religiosa, que imprime a ordem a partir do que os autores, as estudiosas, as autoras chamam de heterocisnormatividade, ou um padrão de funcionalidade, né, e de produção social a partir, né, das uniões heterossexuais para a formação das famílias, né, nucleares, em que se dá, enfim, a reprodução e o treinamento, o disciplinamento das pessoas para que, como cidadãos, cidadãs venham a funcionar dentro dessa lógica, né, de produção capitalista, né? Enfim, a gente privilegia historicamente esse modelo de uma forma simbólica muito forte, né, em cima da heterossexualidade, da heterocisnormatividade. E o que está fora disso, né, a gente tenta, apesar de todos os esforços que a gente faz para camuflar, não é? A gente tenta, enfim, entender como algo que é diferente, não é? Ou como algo que não faz parte da normalidade e que, se possível, esteja longe, distante do nosso cotidiano, né? E que, se nós tenhamos que lidar com a presença, não é? Com situações em que essas pessoas estejam envolvidas, né? A gente aprende de uma maneira muito automática, né? A não querer perceber, né, aquela presença como alguém que necessariamente, né, a gente vai ter que interagir, trocar, né, participar, né, enfim, de momentos, né, de convivência, enfim. Nós pretendemos reduzir o nosso contato ao âmbito da normalidade. Existe muita incompreensão, muita disputa e muita violência, e no momento atual que nós vivemos muito retrocesso, né, com relação às garantias de segurança mesmo, né, da vida dessas pessoas nos diversos espaços públicos, notadamente nas instituições, como são a nossa universidade, como são as universidades, a escola, modo geral, onde essas pessoas deveriam estar, né, de uma maneira muito mais presente. Então, quando nós, de maneira íntima, né, decidimos tratar com essa diferença dentro da formalidade, devido à nossa incompreensão, devido ao nosso desconhecimento, né, às nossas prevenções, nós estamos dentro desse âmbito institucional, corporativo, no nosso cotidiano, né, cometendo contra essa população, né, a continuidade sistemática da recusa, né, à humanidade, à dignidade dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que, se nós nos propomos aqui a esse tipo de formação, o propósito deve ser o de desconstruir, né, de maneira como quem está, de fato, lidando com direitos, sim, como quem, de fato, está lidando com a diversidade, sim, mas como quem, de fato, antes disso, deveria estar questionando, né, qual é o seu referencial de humanidade, né? O que nós consideramos no nosso ideal, na nossa imaginação, como sendo o homem ideal ou a mulher ideal, não é? Dignas, habilitados à nossa convivência, ao nosso apreço, ao nosso reconhecimento, respeito, amizade, né? Então, nesse sentido de abrir portas a essa população LGBTQIAP+, né, nós devemos transpor, né, os limites, as fronteiras da mera formalidade institucional e, de fato, conhecer, né, aquilo que vai para além das nossas prevenções, né, das nossas precauções, né, das nossas retenções diante do que nos parece diferente, em algumas situações ameaçador, constrangedor, né? Enfim, por que essas pessoas nos parecem criar, não é, situações de constrangimento, de ameaça, de incompreensão, né? Nós podemos partir do mais básico, né? Se nós não fôssemos reconhecidos pelo nosso nome, né,
pela nossa identidade, e isso nos fosse sistematicamente negado de maneira muitas vezes violenta, não é? Como é que nós nos sentiríamos? Nós nos sentiríamos capazes de exercer o que quer que fosse num espaço que não reconhece a nossa identidade, que não nos chama pelo nosso nome, não é? Que, enfim, nos nega a participação por uma inadequação, né, evidente. Como nós nos sentiríamos, né, se nós não fôssemos tratadas pelo nosso nome? Bom, existe uma discussão muito rasa, não é, no âmbito dos estudos da educação, que remete toda a questão do bullying, por exemplo, né? Isso é um discurso muito enviesado, muito surrado, né? Para falar, hoje tudo é mimimi, ninguém aceita mais nada, antigamente fazia-se brincadeiras, né? E ninguém ficava traumatizado, ninguém, enfim, via naquilo um crime ou um constrangimento, né? Mas será que se sistematicamente, até os dias de hoje, você, nós, né, tendo assumido essa posição de reconhecimento, de respeito como agente público, não fôssemos tratados pelo nosso nome, fôssemos tratadas, por exemplo, por um apelido que nos causa, né, que nos remete a uma memória desagradável, a uma situação de vexame, de constrangimento, como é que nós nos sentiríamos se nós tivéssemos um superior nos tratando dessa forma, por um nome, né, uma atribuição, que nos remete a uma memória dolorosa, vergonhosa, vexatória, né, enfim, em que nós nos sentimos profundamente desrespeitados. Com certeza nós não nos sentiríamos pertencendo àquele ambiente e negaríamos a nossa consideração, né, àquelas pessoas que insistem em nos tratar daquela forma. Bom, não precisa fazer muita digressão para que a gente entenda, não é, que eu estou tentando aqui uma aproximação com a situação que é diuturnamente vivida pelas pessoas trans, né, nos diversos espaços, né, cotidianos da sua convivência, e principalmente nas instituições públicas, né. E aí alguém pode dizer, mas como é que está essa situação do não reconhecimento, do não respeito, né, do não cumprimento disso que hoje é uma lei, não é, quanto à identidade dessas pessoas, principalmente, notadamente dessas pessoas transexuais e travestis? Como é que está isso hoje, não é, para nós na nossa sociedade e acontecendo, se replicando na nossa instituição? Nós tivemos recentemente, né, apenas no ano de 2019, aprovada no âmbito estadual uma lei, a Lei 19.649, de autoria dos deputados Renato Roseno e Eumano Freitas, né, que de maneira pública e oficial torna obrigatório o reconhecimento em todos os órgãos públicos e privados, né, do nome social de pessoas travestis e transexuais no estado do Ceará. Trata-se, portanto, de uma demanda que não necessita mais acionar a justiça, né, para que seja automaticamente cumprida, né, por qualquer entidade, seja ela pública ou privada, né? E isso é o reconhecimento de decisões judiciais, de jurisprudências, né, já pacificadas pelo STF, mas que na prática, no cotidiano, encontravam uma série de resistências, de obstáculos, de negações, né, nos diversos âmbitos administrativos, né? Bom, e aí hoje essa é uma realidade, né? Pelo menos do ponto de vista formal, legal, né, no nosso Estado. É uma conquista muito importante, né, que adiciona um novo capítulo na jornada de luta dessas pessoas, pela simples condição de existirem, de serem reconhecidas pelo que elas são, né? De se ser o que se é, de ser o que elas são, né? Então, isso é um direito mais básico, é um direito que está estabelecido como um princípio fundamental, como uma garantia, melhor dizendo, fundamental na nossa Constituição, mas que por conta de uma distância enorme entre a intenção do legislador e a prática, é algo que não se realiza, né? Então, mas diante dessa perspectiva das pessoas serem necessariamente reconhecidas pelo que elas são, né, tendo aí respeitado a sua dignidade, né, a sua identidade, nós podemos perguntar em que pé, eu não gosto de usar essa expressão, mas acabei falando, em que pé estaria essa situação na nossa instituição, no nosso convívio? Nós nos deparamos com situações, né, são pouquíssimos, as estudantes transexuais, travestis, né, na nossa universidade, são pouquíssimas essas pessoas, né, e isso é algo para nós nos incomodarmos, porque essas pessoas, elas existem e elas querem ter acesso, né, como uma rota de fuga para furar todo esse esquema de violência, de anulação das suas vidas, elas querem ter acesso à educação, mas por que elas não têm acesso à educação, né?
Será que pela velha ótica meritocrática nós podemos, porque simplesmente não fazem o Enem ou não conseguem ingressar, né? Enfim, mas qual é a finalidade de uma instituição pública de educação, né, superior, né, dar acesso à formação, à qualificação para o mercado de trabalho, né, no atendimento a melhores condições de cidadania dessas pessoas? Então, por que essas pessoas estão ausentes, né, da nossa instituição? Por que as pessoas com deficiência estão tão ausentes da nossa instituição? Por que nós não temos estudantes cadeirantes, né? Não temos estudantes cegos com baixa visão? Por que nós não temos? Né? Porque essas pessoas não existem? Bom, essa é a condição que parece ser referendada, né, no nosso dia a dia. Se não chegam ao nosso atendimento, é porque não nos procuraram. Né? Nós, como agentes públicos, precisamos ser provocados, né, para cumprir as nossas funções. Nós não podemos ir atrás das pessoas. Mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando das poucas pessoas que existem na nossa instituição. Será que, como tais, né, elas são reconhecidas e acolhidas? Né? Existe uma série de questionamentos com relação a isso. E estou falando da nossa universidade, estou falando da Unilab. Né? No semestre de 2018.2, eu tive um estudante trans numa turma de um curso, que eu não vou falar o nome do curso, mas não era o meu curso, eu sou do curso de Humanidades, né? E eu encaminhei, né, a pessoa que à época estava à frente da coordenação a situação do estudante, né, que tinha uma identidade de gênero diferente, né, do seu nome de matrícula e provavelmente dos seus documentos esses que à época não estavam retificados. Eu perdi o contato com o estudante, né, inclusive ele saiu da Unilab, e eu passei a situação para o coordenador do curso à época, e eu vou, de modo algum, né, sem identificá-lo, eu vou ler os e-mails que eu passei à época. Né? Eu não queria tomar a frente da pessoa que estava na coordenação, mas, enfim, posso adiantar para vocês que a situação do estudante não foi resolvida. E o estudante deixou a universidade por conta desse e de outros problemas. Então, essa é uma situação que eu conheço mais de perto, que aconteceu comigo, mas eu vou citar algumas outras também, mas para começar por essa que fui eu, né, que acompanhei mais de perto, né. Entrei em contato com o professor em fevereiro, né, de 2019, né, falando as saudações, nós temos um aluno trans na turma do primeiro semestre deste curso, que está matriculado na disciplina de SDDH, né, Sociedade de Diferenças de Direitos Humanos, os espaços lusófonos. Ele está pleiteando o uso do seu nome social. Né? Você poderia gentilmente orientá-lo junto à Propai para a efetivação do seu direito ao uso do nome social nos registros acadêmicos de nossa instituição? E aí copiei o link do requerimento, né, do uso do nome social, que está disponível na página da Propai, e também a cópia da resolução 31, que aqui existe ainda na Unilab, né, já bastante deficitária, mas que existe desde 2014, como uma conquista da professora Luma. E aí o professor, depois de 5 dias, a pessoa, depois de 5 dias, me respondeu: caro Francisco, acuso o recebimento da sua mensagem, eu vou me colocar a par da situação quanto antes e lhe dou um retorno. Né? Isso foi no dia 15, no dia 27, a pessoa não tinha me retornado, eu mandei outro e-mail. Olá, saudações, o aluno chegou a ser contactado, houve algum encaminhamento no dia 27 de fevereiro. Até o dia 8 de março, a pessoa da coordenação não me respondeu, mandei um e-mail: olá. No dia 9 de março, novamente: bom dia, professor. Eu enviei o primeiro e-mail à coordenação há quase 1 mês e meio. O aluno está precisando da sua orientação no encaminhamento da efetivação deste, que é um direito dele. Ele está aguardando o contato da coordenação. Haverá alguma resposta? Né? E aí passaram-se mais 2 dias, eu mandei outro e-mail, a pessoa não respondeu. Pronto. No dia 9 de março, a pessoa respondeu: caríssimo professor Francisco, boa tarde. Como eu disse em resposta no primeiro e-mail, eu ainda irei me colocar a par da situação o mais breve possível. No entanto, o que acontece comigo é que eu aceitei um desafio de estar figurando aqui nesta coordenação como interino e não consigo dar conta de todas as demandas. Além da imaturidade minha na função, vale ressaltar que eu tive apenas acréscimos nas minhas atividades docentes. E existem outros assuntos muito importantes, né? Como ensino, minhas 14 horas semanais, participação a comissões, etc., etc., exclamação, exclamação. Essa demanda é apenas uma dentre as inúmeras outras que têm mais urgência nesta coordenação. Infelizmente, eu ainda não consegui chegar ao seu caso.
Se for do seu interesse, posso, entre parênteses, tentar, o verbo está entre parênteses, tentar, listar o que já fizemos aqui no encaminhamento dessas 3 semanas de trabalho. É muita coisa, professor. Então, assim que for possível, o senhor pode ter certeza que eu não vou perder a ocasião de trabalhar nessa questão. E conto com a sua compreensão. Muito bem. Aí isso foi no dia 9 de março, né? Aí eu respondi no mesmo dia, entendo o acúmulo de trabalho, tudo bem. Estamos aguardando aí o fluxo das demandas. Eu posso ajudar. Eu só não posso encaminhar isso à Propai. Tem que ser o senhor ou, né, juntamente à Propai, para levar a situação do estudante. Né? E desde então eu não tive mais resposta da pessoa. Eu também, como pessoa que reproduzo, né, as minhas inconsistências, né, enfim, não sou uma pessoa totalmente coerente, e esse e-mail também acabou morto no cemitério da caixa de entrada, e eu soube algum tempo depois que o estudante deixou a instituição. Né? Bom, esse não é um caso exatamente isolado. Não é um caso exatamente isolado. Nós já tivemos vários problemas aqui, né, inclusive um mais recente, com uma estudante dos Malês. A professora Socorro tem conhecimento e sei que tem tentado, né, sempre no melhor que pode dar encaminhamento à solução desses problemas, mas esses problemas são recorrentes porque existe um estranhamento, uma incompreensão das pessoas quanto de fato se isso é algo certo ou não. Então, por conta de um zelo, as pessoas se reservam o direito à dúvida para não cometerem um erro, né, e não serem prejudicadas depois. Então, não, o documento diz uma coisa, essa pessoa está dizendo que é outra, eu não vou fazer isso não, eu vou colocar o que está no documento. Então, eu vejo que o que está se tentando fazer aqui, não é tentar fechar uma lacuna, não é? Posso dizer, então, que se trata de um direito que hoje está resguardado por uma lei, não é? E toda lei ela tem um cumprimento automático, né? E a instituição precisa criar os fluxos de atendimento para o cumprimento, né, para o atendimento administrativo dessa demanda. E não questionar se de fato é devido ou não, se haverá algum prejuízo ou não. Então, associam-se nessas situações que se reproduzem ainda hoje na nossa universidade, 2 fatores que são fatais, né? O desconhecimento, né, e uma certa reserva com relação à nossa segurança, à nossa prevenção, né, que exatamente se dá pela nossa não capacidade de questionamento e de sensibilidade, de desconhecimento, né, diante do que é a trajetória de vida, luta e negação política, apagamento, invisibilidade, desumanização, né, da presença dessas pessoas nos espaços como a universidade, né. Nós tivemos vários casos aqui na universidade com relação a estudantes trans que foram afastadas, porque não conseguiram conviver, né, com o desrespeito de professores, de funcionários em ambientes como o RU, em outros atendimentos. O seu direito era sistematicamente negado. Essa última estudante dos Malês, a professora Socorro, com certeza conhece, ela já tinha os documentos dela retificados, né, ou seja, o nome condizente com a sua identidade, e mesmo assim houve uma negativa de, nos documentos acadêmicos, constar o nome da pessoa, né? Por conta de um documento escolar, que, salvo engano, foi um histórico escolar, a pessoa, servidor, agente público da universidade, achou por bem colocar o nome, não é, anterior da pessoa. E houve todo um constrangimento, um desrespeito, né, com relação à verificação desse direito. E esse tipo de constrangimento, me desculpem, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer em nenhuma hipótese, em situação nenhuma, né? O desconhecimento do agente público com relação a essas prerrogativas de direito é o que sim faz com que nós incorramos em faltas, né, em ilícitos, o que potencialmente pode nos gerar demanda de responder por esses ilícitos. Né? Então, não estou aqui para dizer nada, não estou falando aqui na condição de advogado. Eu estou dizendo que é uma situação que existe e que permanece, né, de maneira recrudescida, reconduzidas vezes na nossa universidade até hoje, né? E, por bem, a maioria de nós não deve ter se deparado, porque, como disse, a presença dessas estudantes é baixíssima. É baixíssimo o número, a presença dessas estudantes, desses estudantes é muito baixa, né? Mas, nos poucos estudantes, com as poucas estudantes que nós temos, essas situações se repetem ainda hoje, né? Bom, o fato é que nós, reconhecendo ou não, nós estamos numa instituição que nega, né, a inclusão, o acolhimento, a presença
né, dessas pessoas, dos seus corpos, né? Nós estamos numa instituição que que invalidou um vestibular afirmativo para as pessoas trans com vagas ociosas. E hoje se estabelece um debate com relação a códigos a vagas ociosas, supostas ameaças do MEC, mas a instituição sistematicamente nega as ações afirmativas de inclusão de acesso dessa população, que é morta. O Brasil é o país onde mais se mata a população trans no mundo. E no nosso país, o estado do Ceará, proporcionalmente, é o estado que mais mata. Então, nós somos o povo do mundo que mais mata pessoas simplesmente pela sua condição transexual, por não atenderem aos nossos critérios, às nossas expectativas de normalidade. E a universidade, situada no interior do Ceará, nega, não é, a formulação e a concretização dessa política, né, por conta de um Twitter, não sei, enfim, de uma determinação extemporânea, né, que vem de maneira hierárquica e unilateral, e simplesmente é cumprida depois de um processo totalmente estabelecido de maneira legal. O constrangimento disso foi enorme, todas nós conhecemos, né? Mas a gente não lida bem com esse legado, a gente não lida bem, a gente não quer falar sobre isso, né? Nós trabalhamos numa universidade em que uma verba empenhada para a realização de uma pesquisa obtida por uma emenda parlamentar, por uma docente, a professora Luma, que traria 15 bolsas de R$600 para 15 estudantes da universidade, 15 bolsas de R$600. Essas bolsas, elas seriam executadas ao longo de todo o ano de 2020, o ano pandêmico. Quanta diferença isso teria feito, né? Mas por um critério que não se sabe, né? Ou que se sabe, mas que não se pode dizer, enfim, a universidade simplesmente rejeitou a verba empenhada, né, de uma emenda parlamentar para a execução de uma pesquisa que iria mapear as condições de vida, saúde e trabalho da população trans no território do maciço de Baturité. Isso é odioso, isso é criminoso. Isso é de uma desumanidade que eu diria que tem requintes de perversidade, de crueldade, né? E, enfim, nós estamos nessa instituição, nós somos parte dessa instituição. Eu não tenho medo, não tenho receio, não tenho temor em falar isso. Eu sinto vergonha disso, eu sinto muita vergonha disso, né? Então, são inúmeras situações, né, da nossa atualidade, do nosso passado recente, que nos comprometem no sentido de reproduzir essas condições de violência e morte dessa população, né, porque nós não conseguimos sequer respeitar o direito, reconhecer o direito mais básico dessas pessoas, que é o de ter um nome, é de ter uma identidade, né, uma identidade atrás do qual está a sua memória afetiva, os seus sentimentos, né, a sua história de vida. Isso simplesmente é negado, apagado com registro que a gente coloca num documento acadêmico, né? É como se dissesse, não é você que está aqui, ou nós não aceitamos você do jeito que você é. Nós não queremos você aqui. Você não é essa pessoa que você diz que é. A pessoa que nós temos é esta que está aqui neste documento. Isso não é simplesmente um procedimento errado, né? Isso é mais um golpe, né, que pode ser fatal na vida de uma pessoa. Quando ela fez muito esforço para chegar numa universidade, essas pessoas são, historicamente, do ponto de vista socioeconômico, muito pobres, geralmente, né, e de maneira muito sem nenhum fundamento. A gente associa a vida dessas pessoas à marginalidade, à prostituição, e, enfim, as condições em que a sociedade coloca essas pessoas para viverem essas situações não são questionadas por nós, mas muitas vezes as pessoas acessam com muita dificuldade o ensino público. É uma rota de fuga, né, para sair de uma vida de miséria e de negação, e onde deveriam ser respeitadas, acontece isso. Então, muitas vezes, é um golpe de misericórdia nessa pessoa, né? É um golpe muito duro para essa pessoa, né? E nós estamos na posição das pessoas que, direto ou indiretamente, né, consubstanciam a prática desse tipo de golpe, né? Bom, aí você disse que poderia haver diálogo, se alguém quiser dialogar, Socorro, gostaria de dialogar. Sim, podemos, devemos, né? Inclusive, Lislane fez uma observação aqui no chat. Você gostaria, Lislane, de
colocar a questão sobre o edital trans? Pois não. É com a palavra. Olá, gente, bom dia a todos, todas e todes. Estou muito contente com a palestra, a explanação aqui do professor Vitor, e ele trazendo do ponto de vista, uma perspectiva institucional, né, que não está tão longe, né? Sabemos que as estatísticas, né, da população LGBTQIA+, assim como da população negra, né, ela geralmente escancara, infelizmente, né, os grandes índices. Em relação a esse edital, ele já havia até comentado, né, que teve toda aquela polêmica, né, de foi suspenso. Algo que eu fiquei refletindo, professor Vitor, em relação a essa questão do nome social, porque, assim, geralmente, em São Francisco do Conde, tem casos que nem chega, né, a CEP, que é a Seção de Políticas Estudantis. Geralmente, o estudante, quando às vezes vai efetuar a matrícula com a Prograde, né, junto às vezes com a coordenação de curso, geralmente já vai automaticamente no SIGA. Então, eu fiquei refletindo nesse possível caso, que a priori, assim, eu não tenho nenhum conhecimento, que não tem casos que não chegam nem para a gente, porque geralmente faz todos esses trâmites, né, às vezes não precisa nem passar pela seção de políticas estudantis ou a Propai no Ceará para poder fazer esse encaminhamento, porque é algo que geralmente, pelo menos lá, na realidade, com um colega que eu conheço, que trabalhava diretamente com a DRCA, já fazia, o pessoal da Prograde também, essa migração automática, né, do nome do estudante. Então, fiquei refletindo o que pode ter ocorrido com uma situação dessa, né, chegar a esse ponto de algo tão simples, né? Esse caso específico que eu falei, da estudante dos malês, né, você não conhece, então, né, essa situação mais recente, né, que já foi esse ano. Não. Parece que levaram em conta um documento escolar, apesar da identidade da estudante, né, já está com seu nome retificado já. Mas assim, a pessoa que atendeu, né, eu não sei se do serviço de lá ou daqui, né, preferiu colocar o nome do documento escolar. E isso é um absurdo, né? Isso é um ilícito, ou se não um crime. E, enfim, o fato da gente não ter conhecimento disso, né, eu acho que é mais gravoso ainda. Eu acho que é mais grave ainda. Com certeza, eu fiquei refletindo, tudo que eu perguntei já para outra colega que trabalha comigo diretamente aqui, se ela chegou ao conhecimento dela, esse caso. Né? Fiquei refletindo, vou procurar saber para poder ter mais informações. Mas isso é muito lamentável mesmo, né? Se realmente é algo que já está consolidado, como você me falou, que não precisa nada nem de acionar a questão de justiça, porque é institucional, né? É um direito. E essa pessoa se incomodou, ela conhecia o direito dela, né? Aí, das poucas pessoas, das poucas estudantes e estudantes trans que nós temos, né? Eles não exigem porque a maioria desconhece, né? E isso não é algo a partir do qual elas são educados, né? São muito jovens e não existe um cala-boca hoje na escola para se discutir qualquer política de gênero e diversidade. Então, isso não faz parte da formação dessas jovens, desses jovens. Eles conhecem muita coisa enfim, pelo mundo da internet, mas são poucos ainda que têm uma consciência política, né? Apesar de todo o sofrimento, ainda que com pouca idade, né, já tenham experimentado. Muitos, então, não conhecem e preferem, e outras já são tão sofridos, que preferem, entre aspas, não criar problemas para, enfim, não ter que enfrentar esse tipo de situação. Aí preferem calar. Eu tenho certeza que a maioria prefere calar para não sofrer mais ainda. Professor, no atendimento social ao estudante, nós também não tomamos conhecimento desse caso, porque todas as situações que chegam no atendimento social ao estudante são encaminhadas, né? Certo. E, normalmente, assim, apesar da nossa resolução tá ultrapassada, e aí se a Iane, que é a gerente do setor, quiser depois, né, falar sobre isso, mas, assim, a gente já colocou no site, né, um local público para que as pessoas tomem conhecimento desse trâmite e que possam fazer os requerimentos, né? Então, todas as situações que chegam até o atendimento social, elas são encaminhadas, né? Enfim. Então, esse caso, realmente, ele não chegou até nós, né? E aí a gente fica com surpresa, né? Tem diversas situações que acabam não chegando até o atendimento social, não chegou até o setor de políticas estudantis lá dos malês, né? Uhum. Eu Não acho sei que nos se a Iane malês é quer falar a respeito. mais difícil ainda, né, do que aqui. Sim. Alguém mais, gente, gostaria de comentar?
O professor colocou questões muito importantes na fala, né, nas falas dele. Uma delas é essa questão da sensibilização e do senso crítico, né, da criticidade diante das violações de direitos, né. Da minha experiência pessoal, desde quando eu iniciei a graduação em serviço social, né, que aí a gente vem vem, bom, enfim, com a nossa formação, né, os nossos valores, com os quais a gente foi formado, mas com esse contato maior sobre as problemáticas sociais, de direitos humanos, sobre as problemáticas mais amplas que são vivenciadas pelas pessoas, né, da sociedade, pelos grupos sociais. Disso eu passei a tomar conhecimento a partir dos meus estudos de graduação, né, da minha graduação em serviço social. E aí, assim, é um outro mundo que se abre, né, para além do que você vivenciou até o ensino médio, é um outro mundo, né, é um leque de questões e situações. E também, quando eu comecei a trabalhar com atendimento de mulheres em situação de violência, foi um outro choque enorme, né? Porque até então descortina um mundo que, claro, que como assistente social formada eu já tinha tido contato, mas assim, chegar até você, situações aqui no seu cotidiano, você não tinha se confrontado com elas de forma tão intensa, é algo que nos vira do avesso, né? Então, assim, é um tipo de trabalho, são objetos de trabalho, os colegas que estão aqui também, enfermeiras, as colegas enfermeiras, os colegas psicólogos, né? Os meus colegas assistentes sociais, o Cláudio, que é médico, enfim, o José Maria, que também tem toda uma vivência, e as demais pessoas, né? São situações de vida que nos checam e que nos põem do avesso, né? E que para quem tem a menor capacidade de sensibilização, não é possível a gente não se sensibilizar e de não adotar isso como, até no caso de algumas pessoas, como, vamos dizer assim, prioridade de atuação profissional, de atuação pessoal, né? Mas com certeza a gente ainda tem muito a fazer na Unilab, né? O que eu vejo na Unilab é uma pulverização, né? Acho que é preciso a gente unir forças, né? Precisa a gente verificar. Tem muitas redes na Unilab, mas são redes que atuam isoladamente, né? Que a gente não conseguiu ainda juntar forças e criar uma rede, né? Que tenha uma atuação mais conjunta, né? Esse não é um processo fácil, é um trabalho cotidiano, né? É um trabalho que é para ser feito semanalmente, mensalmente, né? Que é um trabalho que é árduo. A cada vez que sai uma pessoa da rede, que é aquela pessoa com a qual você tem mais contato, você perde muito, né? Então precisa refazer esses contatos. Então, assim, o meu sonho de consumo, né, como se diz, é que a gente consiga ter uma ligação mais orgânica dessas redes, né? E aí se tornar mais orgânico nesse trabalho. Mas, enfim, para não me alongar muito e dar oportunidade, o Cláudio está comentando aqui que aí seria interessante também se o Cláudio quisesse colocar, né? Com relação ao coletivo em Fortaleza, vinculado à UESP, que costuma debater e apoiar pessoas transpassando. Você gostaria, Cláudio, de colocar a questão? Eu vou. Bom dia. Eu tô de férias, gente. Eu não tô num ambiente aqui muito organizado pra aparecer, não, tá? Vai ficar só na minha voz mesmo. Existe um, peço essa licença. Existe esse coletivo de. É um projeto da UES, né? Vinculado ao curso, se não me engano, de filosofia. E ele agrega tanto estagiários, quanto professores, quanto mestrandos, quanto voluntários, né? É um projeto muito grande, eu não, exato, é o Coletivo Transpassando. É um projeto muito grande, eu não tenho propriedade de tudo ele. Eles têm um braço desse projeto que, inclusive, foi o braço que chegou até mim, que é um cursinho preparatório, inclusive para pessoas LGBTQIAP+,
para o Enem e para vestibulares. É bem interessante, assim. Eu tenho participado de algumas discussões, mas eu tô mais nesse braço do cursinho para vestibular. Opa, se o Francisco quiser, eu acho que o Francisco tem mais coisas a contribuir aqui. Não, querido, eu sei que o projeto já é antigo, eu acho que ele já funciona desde 2014, né? Francisco. E foi uma iniciativa, sim, de um coletivo de professores lá do curso de filosofia, inicialmente uma ideia da professora Ilana, e sim, né, tem sido, nós inclusive temos estudantes que estão aqui na Unilab, temos um estudante que está aqui na Unilab, que é o Michel, né, que é um estudante trans, ele vem desse projeto do Transpassando, ele estudou lá e conseguiu ingressar por meio do Enem, né, aqui na nossa universidade, por conta desse projeto. Eu conheço pouco do projeto também, Cláudio, né, desculpa, mas nós poderíamos fazer algo parecido aqui na universidade, né, nos falta uma série de questões materiais e de apoio, né, de incentivo mesmo, de reconhecimento, para que, enfim, a gente possa fazer isso. A gente tinha a ideia de fazer um cursinho, né, popular, mas não foi para frente a ideia. Me parece que depois, outro professor, outra professora, colocou em prática uma ação dessa, né, e foi parada pela pandemia, inclusive previa vagas, né, para estudantes trans do maciço, mas eu não sei em que condição está hoje. Mas é muito importante isso, né, e é uma coisa pouca que a gente podia fazer, né. Sim, sim. Eu citei aqui para conhecimento, né? Para quem tiver interesse em se aproximar com as pautas, os diálogos, as histórias, enfim, as narrativas são bem, como é que eu vou falar? Significativas, né? Assim, interessantes. Inclusive a narrativa do próprio projeto. Existem outras e outros estudantes também que fizeram parte do coletivo, né? E não sei se para os demais faz sentido, mas para mim é uma referência para quando, no caso de atendimento a e ao estudante, né, chega alguma pessoa com uma demanda nesse sentido, né, para mim tem sido uma referência de, olha, existem coletivos, existe um coletivo como esse, né, então buscar uma aproximação, enfim, eu acho que, pelo menos para mim, tem sido uma referência, por isso que eu citei aqui. Obrigado pelo espaço. Lislane também pergunta se o professor Vitor tem dados das estatísticas do público LGBTQIA+, nas universidades públicas brasileiras. Seria dados de ingresso, Lislane? Você gostaria de especificar melhor? Certo, ingresso e conclusão, não é isso? Não, eu não tenho esses dados, infelizmente, e eu não sei nem como é que a gente pode acessar, né, esse tipo de dado para fazer estimativa, que é algo fundamental, né, para a formulação de política, de fato, né, provar que existe uma demanda reprimida dessa população. Quem vinha com o início de um estudo com relação a isso, né, de alguns dados aí com relação que eu trouxe do material, Socorro, que é um material que está desatualizado, gente, é de 2018, que foi de um curso, de uma pesquisa que a gente estava fazendo ainda no núcleo de gênero, então foi o último ano lá do núcleo, né, e eu disponibilizei, Socorro, se você quiser disponibilizar, então eu tenho alguns dados de violência, tá, que ainda são de 2015, 2016 e 2017, mas com relação do acesso da população à educação, a políticas educacionais, eu não tenho, até porque eu não sei se tem algum instrumento que permita a gente precisar entendeu, o acesso a essas pessoas. Tem a pesquisa da professora Luma, né, que no estado do Ceará fez um levantamento, que foi uma coisa feita na unha mesmo, né, junto como é que chama as regionais de ensino aqui no Ceará? Esqueci o nome. Ela foi uma por uma, né, e fez um levantamento do total de estudantes... CRED, né? CRED, perdão. CREDES. Então, na época, ela fez
pesquisa na unha mesmo. Mas não existe, por exemplo, né, na matrícula, não é exigida a identidade de gênero do estudante. É exigida, assim, nos formulários que a gente preenche para alguma seleção interna, mais para dados acadêmicos, para inserir no sistema. Esse é o tipo de informação que não é levado em conta, né? O que mostra a insensibilidade, a cegueira, né, quanto à necessidade de formulação de políticas específicas para essa população. Então, eu acho que não tem como a gente ter esse dado, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem como a gente ter esse dado. A gente tem dados com relação à violência. Então, professor, o material que você mandou para a gente, né, já está disponível no Drive compartilhado, a gente já disponibilizou o link, todos e Desculpa, está todas. atualizado, eu me Tem atualizei, acesso. mas eu não atualizei, né? Certo. Porque eu fiquei com raiva, a Nayana falou que primeiro ia ser um negócio que ia ser remunerado, depois falou que não ia ser remunerado, Sim. eu fiquei com raiva. Desculpa, gente, não foi só por causa disso, não. Mas Mas teve isso também, professor. porque, enfim, essa pesquisa, eu também estou distante dessa pesquisa, porque a pessoa que nos incentiva mais a fazer esse tipo de pesquisa, pessoas que nos incentivavam mais nas parcerias, né, era a professora Luma e a professora Violeta, né, aí ambas saíram para o pós-doutorado, aí eu também, gente, eu sou digamos assim, alguém que tem interesse, né, mas eu não sou um especialista na área, né, eu não sou um especialista na área, eu sou professor de filosofia. E aí eu não tenho esses dados muito atualizados, por isso eu não fui atrás de atualizar esse material. Peço desculpa a vocês. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, gente, alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, comentário? Iane, você gostaria de falar sobre a questão da resolução do nome social, ou o Bruno, né, que também é pioneiro na questão? Não, então, enfim, professor, fique à vontade. Não, então, eu quero agradecer muito, né, ter sido ouvido por vocês. Meu objetivo foi trazer mais um repertório de sentimentos, né, de reflexões sobre a questão, enfim, das violências, né, da desigualdade que é tão brutal, e, de um certo modo, o objetivo era tentar proporcionar, né, estender essa minha reflexão a nós, né, a condição que nós compartilhamos, né, que é a de agentes públicos, que tem de necessariamente dar cumprimento ao que já está estabelecido como uma lei, né, como uma política que não pode ficar nessa condição anódina, né, nessa condição de ser uma uma desilustre desconhecida. São vidas, né, são pessoas que são muito violentadas, né, desde a infância, que têm uma expectativa de vida que não chega aos 40 anos de idade, né, e que precisam estar nos nossos espaços e na nossa convivência, né, não por uma questão de gosto ou de eleição de escolha nossa, né, é por uma questão que nos remete à compreensão da necessidade de manter, né, as condições democráticas dentro das quais nós estamos autorizados a operar, a trabalhar. E essas condições democráticas, elas dependem necessariamente, né, do reconhecimento e da inclusão plena da cidadania de qualquer pessoa. E quando nós deixamos de fazer isso numa medida ou em outra, numa condição ou em outra, né, nós estamos destruindo, né, o que nos autoriza a estar aqui, né, produzindo a nossa vida, o nosso conhecimento, o resultado do nosso trabalho. Então, para compreender que o resultado do nosso trabalho, né, o nosso desenvolvimento, depende da presença, né, e do reconhecimento também dessas pessoas, né, e elas precisam estar conosco na universidade. A universidade, de fato, precisa ser uma universidade para o povo, né, para as pessoas que estão ali no nosso entorno. E, em boa medida, infelizmente, a Unilab segue como uma ilustre desconhecida. Apesar de toda, enfim, de toda a sua vanguarda, né, de toda a sua condição progressista com relação a uma série de pautas, de maneira efetiva, material, nós somos bastante desconhecidos ainda, né? Somos, enfim,
reproduzimos boa parte do modelo de uma instituição acadêmica e distante, né, dos movimentos sociais, das populações mais vulneráveis, que precisam do acesso à educação para minimamente terem condições de lutar pela sua cidadania. Temos isso a essas pessoas. Vitor, você falou no começo da sua fala também, você fez referência ao GRAB, né? Do Grupo Asa Sim, Grupo Asa Branca. Branca, Resistência Asa Branca. Pronto. Eu conheço o GRAB já há um tempo, né? Salvo engano, ele tinha um grupo que tinha uma atuação também junto às pessoas portadoras de HIV, as pessoas com HIV, né? Vivendo com HIV. E eu conheci o GRAB num projeto antigo, no Hospital São José, que era o projeto Girassol, né? Acho que foi do meu período de graduação ainda. E assim, a gente sempre fica, é uma coisa que eu tenho falado aqui no ciclo de estudos, né? A gente sempre fica numa solidão danada, né? Quando a gente faz o atendimento e, assim, existem os equipamentos, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira atende também pessoas trans, né? Faz o atendimento das pessoas que se identificam a partir da perspectiva do feminino, né? Mas a gente sempre fica numa solidão tremenda com relação a alguma instituição, algum grupo que faça um atendimento mais especializado, né? Além do GRAB, você conhece mais alguma outra instituição, algum outro coletivo, né, que faça Sim, atendimento? sim, o Centro de Referência Janaína Dutra, né, de combate ao racismo e a LGBTQIAP+, fobia, que funciona na Rua Guilherme Rocha, eu não sei o número de cabeça, mas é lá no bairro Jacarecanga, um daqueles casarões. É um equipamento do governo do estado, né, da Secretaria de Cidadania e Justiça, eu acho, né, e que funciona exatamente para o acolhimento das pessoas que estão nessas situações de violência, né, por discriminação, preconceito de gênero. É o Centro de Referência Janaína Dutra. Eu acho que é o principal equipamento hoje. Posso colocar o contato aqui no chat. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Gente, na cartilha também que nós organizamos, que foi organizada pelo GT, pela comissão, aliás, Comissão de Enfrentamento à Violência, que foi a comissão que foi instituída em 2019, salvo engano, não sei se Valéria está aqui. Eu Tem coloquei também o... o WhatsApp, viu, Socorro? Tá? Ótimo, tá bom. Poder... Então, sim, Socorro. Foi 2019 e a gente concluiu em 2020 os trabalhos. Pronto, aí a gente colocou a relação de serviços também lá na cartilha, né? E quem tem dado uma contribuição bem bacana também para a gente é a Sol Alves, né? Que ela nos disponibilizou uma lista, né? Com instituições, com projetos, com coletivos que fazem também o acolhimento de pessoas trans. Perfeito. A luta da Sol é fundamental, né? Uhum. Ela incomoda, ela sempre intervém, fala, mas, assim, psicologicamente e emocionalmente, sempre muito cansada, a Sol está muito cansada. Ela não tem um reconhecimento, não tem um apoio, é uma voz dissonante, isolada, muitas vezes. As pessoas se intimidam, se isolam, por uma série de questões, como você estava falando, Socorro, né? E, enfim, eu mesmo, assim, acompanho a representação estudantil da Sol, né, em diversas apresentações, mas tenho dado pouco apoio a ela. Eu mesmo reconheço que eu tenho dado pouco apoio à Sol. E ela é uma pessoa fundamental para chamar a nossa atenção para uma série de questões que a gente discutiu aqui. Sim. Vitor, você quer que eu exiba os slides? Não, querida, acho que não. Acho que as pessoas podem... Fica à disposição, né, das Fica à pessoas, disposição. então. Tá? Okay.
Se você colocar aí o site e o endereço do Centro de Referência Janaína Dutra, para quem se Ok, interessa. Eles têm uma página na internet, eu estou aqui, tem os serviços que estão lá disponíveis. Aí, ok. Tá bom, então. pois eu agradeço. Então, nós aqui agradecemos imensamente a sua participação. Para quem não viu ainda, coloquei aqui no chat o link da presença de hoje, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Vitor pela participação, pela intervenção de hoje, ministrando o nosso módulo. Eu agradeço desculpas, Pois, qualquer atrapalho, qualquer improviso, tá? Peço desculpas, imagina. tá? E aí gostaria de lembrar as pessoas que dia 2 de dezembro, na próxima quinta-feira, né, nós teremos com a Maria de Lourdes Góes a técnicas e procedimentos para o acolhimento da mulher atingida pela violência de gênero, né, que a gente vai estar aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá certo? E, enfim, agradecer pela presença de todos, de todas, de todes, e convidar para a gente continuar aqui nessa luta e convidar o professor Vitor para a gente continuar no diálogo. Me chame que eu venho, pode me chamar. Ótimo, bacana, Viu? obrigada. Obrigado para todas, todos. Obrigado, Nila. Obrigado, Gabriela. Obrigado, gente. Obrigado, Socorro. Beijo, viu? Beijos. Abraço, Até abraço, mais, até gente. mais. Gente, não esqueçam de preencher, né, de registrar a presença de hoje. E o material do professor Vitor, não conseguiu acessar o link? Ok, deixa eu colocar novamente. O material do professor Vitor se encontra lá na pasta compartilhada. Nós também já colocamos lá no mesmo drive as gravações de de todos os módulos, né? Assim que o Google terminar de processar a gravação de hoje, a gente coloca lá também disponível. Vou colocar novamente aqui o link da presença para quem não conseguiu registrar. Só um minuto. Não sei por que eu não estou conseguindo colar. Socorro, eu coloquei o que eu acabei de acessar. Está funcionando. Certo. Não estou conseguindo copiar e colar. Pronto. Você pode verificar, Andressa, se dá para você acessar? Oi, também conseguiu assinar? Ok. Gente, então, muitíssimo obrigada pela presença de todos, de todas, de todos, e até o dia 2, então. Abraço, pessoal.